Então, eh, nós vamos falar sobre o livro Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto, e o nosso grupo tem as pessoas que sou eu, Álvaro, Matheus Silva, tem a Yasmin Padrão, Vitor Alves e tem a Salete. Então, primeiro eu vou falar sobre quem foi Mia Couto. Mia Couto, ele foi um escritor, poeta e jornalista moçambicano. Ele ganhou o Prêmio Camões no ano de 2013 e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira de número 5. Mia Couto, na verdade, é um pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, e ele nasceu na cidade de Beira, lá em Moçambique, na África, no dia 5 de julho de 1955. Ele é filho de um imigrante português que também é jornalista e poeta, que pertencia aos círculos intelectuais de sua cidade. Com 14 anos, Mia Couto ele publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira. No ano de 1971, ele deixou essa cidade e foi para a capital, Lourenço Marques. Ele ingressou na faculdade de medicina, só que depois de 3 anos ele parou de fazer a faculdade, ele abandonou a faculdade. E a partir de 1974 ele se dedicou somente ao jornalismo. Ele trabalhou na Tribuna e foi diretor da revista Semanal Tempo, no ano de 1979 até 1981. E trabalhou no jornal Notícias até 1985. Em 1992, ele publicou o seu primeiro romance, que foi um livro chamado Terra Sonâmbula, onde compõe uma bela fábula passada em Moçambique pós-independência. E uma coisa que a gente pode notar nas obras dele é que ele gosta muito de fazer uma citação sobre a Guerra Civil Moçambicana, que foi um conflito civil que começou em 1997 e 1977, que foi 2 anos após o fim da Guerra da Independência de Moçambique. Foi bem semelhante à Guerra Civil Angolana, visto que elas duas eram meio que uma guerra secundária dentro do contexto da maior Guerra Fria. Então, vou dar uma breve introdução aqui. Antes de Nascer o Mundo, do escritor moçambicano Mia Couto, isso foi a primeira dele que eu acabei lendo, né? Nunca tinha ouvido falar dele. A história retrata uma família que adota mais ou menos o alto exílio em uma savana de Moçambique, né? Por motivos só conhecimentos pelo patriarca da família, que é o Silvestre Vitalício, por tio aproximado, que é um morador do outro lado, vamos supor, né? E ele é responsável por trazer mantimentos para a família reclusa, e por Zacarias, que é um servo da família, né? E o local onde a família mais ou menos vivia, né, foi nomeado pelo seu patriarca como Jerusalém, que é um título original meio que da obra, pois segundo seria meio que o lugar onde Deus voltaria para pedir desculpas para a humanidade, né? E o que eu pude entender que foi meio que a partir desse contexto podemos acompanhar que o Mainito é filho do Silvestre e o seu olhar juvenil, repleto de uma curiosidade inocente, ele narra meio que os acontecimentos com ele e que o contexto que o cercava, né? E assim podemos ver que o pataca de Jerusalém, os males e as delícias da vida, além de savana, e pouco a pouco vamos nos enxergando sob o olhar de uma descoberta, né? E isso meio que retrata um mundo oscilante. A gente acaba vendo e lendo a nossa própria estrutura social e alguma das suas transformações em diversos segmentos, quase que descolados do nosso ponto de vista viciado, descobrindo
com o jovem observador os juízos de valor para lançar sobre a realidade entre aspas, né? Porque é no mundo da história. E assim, essa narrativa do primeiro texto aborda a dor e as fugas que ela podem desencadear, né? E para você ter uma noção, esse livro ele contém 3 livros dentro de um livro. Ele é dividido em 3 partes, né? E cada um aqui ficou responsável por essa parte. E eu também queria deixar claro aqui para vocês o significado de Jesusalém, né? Ele é meio que um toponômio inventado num ato que se poderia chamar de insana lucidez de um homem diante da corrupção da humanidade. No enredo, o recém-viúvo Silvestre era movido pelas circunstâncias brutais que cercavam a morte de sua bela e infeliz esposa. Toma para si a missão de fazer desaparecer da face da terra o homem, os animais, o mundo, enfim, colocando em prática o mito bíblico, mas sem os poderes supremos para invocar água ou fogo para total destruição. Ele simplesmente pressupõe que o mundo não mais existe, que chegou subitamente o fim dos tempos, abrindo-se as páginas dos últimos livros das Escrituras. O livro 2, que é intitulado A Visita, é a segunda parte dessa história, só que dentro dela acontece uma reviravolta surpreendente. Mas antes disso, vamos entender o Miyakoto nesse livro, e com certeza isso é uma característica dele, traz em si como se fosse a quebra da quarta parede que vemos nos filmes. Ele quer a todo momento se comunicar com o leitor, mas de várias formas e jeitos diferentes. Mas voltando à parte 2 do livro. Nessa parte, já se passaram 8 anos desde a chegada de Silvestre e a família nesse suposto paraíso, longe de tudo. Só que, e como ele não permitia ninguém de ler, escrever, orar e coisas que lembrasse o mundo fora daquele paraíso, eles também não tinham mulheres ali presentes. Porque assim que a esposa dele faleceu, ele não permitiu mais com que os filhos e nem ele próprio tivessem contato com outras mulheres. Mas isso estava prestes a mudar e eles não sabiam. Quando Marta, uma portuguesa que estava atrás de seu marido, chega até Jerusalém, um segundo. Rapidinho. O filho mais novo de Silvestre, Monito, ele se vê emocionado pela visão de uma mulher pela primeira vez na vida dele. Porque ele se via preso dentro daquele mundo novo que o pai lhe ofereceu e não tinha noção de que existia um mundo lá fora. Então, essa chegada traz uma reviravolta no enredo e faz com que a mulher tenha voz pela primeira vez na história toda. E essa é uma característica do Miyakoto. Ele preserva essa situação e uma das frases ditas por Marta é: sou mulher, sou Marta e só posso escrever. O terceiro livro do livro Antes de Nascer o Mundo é intitulado Revelações e Regressos. Nesse livro é onde todas as histórias se desenrolam, onde as histórias de cada personagem elas têm um destino específico. O Moanito, ele já nesse processo de confusão
devido à chegada de Marta, que era uma coisa totalmente nova para ele, já que pro Monito só Jerusalém existia, porque o mundo fora de Jerusalém, conhecido, é intitulado pelo pai dele, o Vitalício Silvestre, como o lado de lá, era desconhecido e supostamente inabitado. Esse livro, onde as histórias se desenrolam, pode ser caracterizado como o momento onde Monito, principalmente, ele começa a ter um diferente ponto de vista em relação ao mundo, porque ele começa a ter um entendimento de que o mundo lá fora, o lado de lá, existe. O lado de lá também é uma realidade. Os animais existem, as pessoas existem, a vida existe. E ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, sendo que o mundo visto de outro ponto de vista parece ser mais agradável do que o pai dele inicialmente disse. Tem até uma frase do livro, uma parte do livro, que diz o seguinte: Monito agora não queria apenas ver o mundo, ele queria ver o modo como ele olhava o mundo. Ou seja, ele queria olhar o mundo de formas diferentes, para ter interpretações diferentes sobre o mundo em que ele estava. E nesse outro fator importante do terceiro livro é quando o Monito ele entrega um livro se não me engano, pro irmão dele, porque era proibido escrever naquele lugar. Só que o Monito ele era um garoto de silêncio. Só que ele escrevia o que acontecia. E no terceiro livro, que é quando as coisas começam a se desenrolar, ele entrega um livro com os acontecimentos anteriores. Ou seja, nós podemos ver uma característica geral do Yakulto, que é a metalinguagem, porque ele se refere a três partes do livro como um livro, e na terceira parte, a entrega de um livro que aparentemente falava que aparentemente poderia muito bem ser os outros dois livros anteriores, escritos pelo próprio Monito, entregues dele para o seu irmão. Então, nós temos essa característica. E é importante se prender nessa parte onde o Monito ele enxerga o mundo de forma diferente, porque a realidade é assim: após a Guerra Civil, é como os moçambicanos começaram a ver o mundo. Durante a guerra, era uma questão de o mundo é horrível, a corrupção destrói tudo. Só que após também a revolução, né, a independência de Moçambique, foi quando eles começaram a ver o mundo de uma forma diferente. O que a gente pode deixar declarado do livro no geral é que ele se relaciona bastante com Moçambique, na realidade. Ele fala bastante ele faz bastante relação com o mundo real, de forma não tão explícita, mas ele não tenta esconder também, né? Quais são as suas opiniões sobre esse livro, sobre a sua parte, Yasmin? Eu acredito que o livro por inteiro e a vontade do Mia Couto era transmitir, através dessa história, dessas três histórias dentro de um livro, a realidade com que cada pessoa pode ver o mundo e os sentimentos que o mundo pode levar aquela pessoa. Igual ao pai do Monito, ele não tinha mais esperança na humanidade, no mundo em si, porque tudo que ele carregava era dor e sofrimento.
diferente dos filhos que não tiveram a mínima chance de conhecer o mundo antes de serem levados ao que seria o exílio, o paraíso para o pai. Então, é muito contraditório quando a gente imagina que o pai sente dor, mas leva os filhos para não sentirem essa dor com um ato de amor. Mas será que realmente amor? Será que essa atitude dele realmente foi o melhor para os filhos? Então, algumas reflexões ao longo desse livro me fazem pensar sobre o que o mundo pode fazer comigo como indivíduo e o que eu posso refletir sobre o mundo da minha perspectiva a outra pessoa e como isso pode interferir a visão dela do mundo, entendeu? Acho que foi basicamente isso que eu pude entender de algumas partes do livro. Sim, um fator muito importante a declarar também é o fato de que quando eles chegam nesse local novo, praticamente todos eles perdem a identidade, eles são desbatizados. Eles têm, então, toda essa jornada do Monito, essa história, onde o Monito ele é o protagonista, ele conta a história, ele também está tentando descobrir a si mesmo. Só que quais são os desafios de descobrir a si mesmo em um mundo fictício, um mundo que você não conhece, porque eles estavam isolados em uma parte em que o pai deles julgou seguro o suficiente para abrigar eles, não só das situações de guerra, de possível morte, mas também dos possíveis abalos psicológicos e sentimentais. Mas como você molda um caráter, uma personalidade, se você não conhece, se você não conhece o ambiente onde você vive? Acho que são essas declarações que a gente tem a deixar. Esse foi o nosso trabalho, que a gente decidiu dizer sobre o livro Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto. Obrigado pela atenção.